Se quiser, podes não olhar para mim. Olha para os cães. Não dá. Dá uma aí na sala, vamos lá. Pode ser? Vá, quando quiseres. Vasco, quando quiseres. Já está. Já está. Boa tarde, sou a Lara Peixoto, sou do terceiro ano no curso de Geografia e vim defender a minha prova de tirante profissional. Eu vou começar por falar sobre o logotipo e, como podem ver, o tipo de letra é algo como se fosse escrito à mão e eu acho que faz sentido porque, como tenho o meu primeiro e o meu último nome, é algo mais pessoal. E também é um gosto, eu gosto assim desse tipo de letra. Também podem ver que tem aí uns círculos que é a representar a abertura de uma câmara, então traz assim o lado da fotografia. E o logotipo tem essa simplicidade que é um gosto pessoal também, mas pode abranger então mais estilos e não fica preso a alguma coisa. A capa. Esta imagem eu fotografei no primeiro registro que eu fiz para a PAP. Eu sempre gostei muito desta imagem. Acho que é muito simples, mas que retrata bem o meu conceito. Então, achei que foi a mais adequada para escolher. O meu tema é os locais nostálgicos. Tem como a área da fotografia projeto criativo. O título é Forgotten Portraits, que pode ser traduzido para os retratos esquecidos, o que acho que faz sentido no meu tema, porque autorretrato em locais que são mais antigos, mais do meu passado, então achei que fizesse todo sentido. O objetivo e as motivações deste trabalho. O meu objetivo com este trabalho sempre foi transportar ao observador como uma viagem pelas minhas memórias e esta ideia surgiu no verão passado, quando eu andava a fotografar a casa do meu avô por lazer. Eu gostava da estética da casa, que ela é antiga, tem mais uma história, e então eu desenvolvi assim uma ideia de fazer um projeto documental sobre os arredores da casa, mas que evoluiu para o projeto que é hoje. E escolhi também o autorretrato para trazer essa narrativa da passagem pelas memórias. Desenvolvimento. Primeiramente eu vou explicar um pouco melhor sobre o conceito, que, como eu já referi, o sentimento central é a nostalgia, que é algo sempre ligado mais às nossas memórias da infância, que podem trazer emoções negativas ou positivas, depende, podem ser as duas ao mesmo tempo. E este tema foi abordado usando o meu corpo e os locais como um meio de misturar o passado e o presente. E a técnica de arrastamento foi também para representar algo que não fosse real, que não parecesse real. Eu inspirei-me em sonhos, porque nós, mesmo sabendo mais ou menos o que está a acontecer, não é nítido, e eu acho que eu representei isso nas minhas imagens. E também o arrasto traz essa ideia do movimento da tal passagem pelas memórias. Agora mais sobre as sessões fotográficas. Eu utilizei uma câmera Canon 70D com a objetiva 18-135mm e utilizei um tripé. Eu, antes de começar a fotografar, decidi que iria usar sempre a mesma roupa também para manter essa coerência de que era só uma passagem e não era algo. Não fazia sentido não ser a mesma roupa. E também, então, a camisola é algo claro, as calças é algo escuro, então tem contraste nos dois ambientes, algo claro e algo escuro. Já no ato de fotografar, o processo era muito repetitivo, era quase sempre o mesmo. Eu chegava, eu observava o local, eu procurava por mais enquadramentos que eu não teria pensado antes, algo que, quando se chega a um local, temos outras ideias. Eu montava depois o tripé, posicionava a câmera onde eu pretendia, media a fotometria, para ter certeza que estava correto. E fotografar era algo mesmo por tentativa de erro, porque, mesmo tendo uma ideia prévia, que eu tinha sempre, quando se chega lá mesmo a fotografar, encontra-se sempre coisas que não tínhamos pensado antes
e muda-se sempre um pouco a ideia que já tínhamos anteriormente. Nos ensaios também, sobre a luz, eu apercebi-me que fotografar durante o dia em um local exterior era muito difícil, por causa do arrasto que tínhamos que usar durante uma exposição longa. Era possível se eu usasse um filtro ND, porque controla a quantidade de luz que entra na câmara, mas como eu não tinha, também não ia comprar, eu arranjei outra solução, que foi fotografar ao final do dia, ou não tem menos luz, ou locais que eu sabia que iam estar em sombra à hora que eu fosse fotografar. Agora temos um cronograma básico sobre os pontos-chave. Fiz a reparagem dos locais dia 11 de fevereiro para ter uma ideia de todas as imagens que eu queria obter. Logo no dia seguinte tive os últimos ensaios. Dia 19 de fevereiro fiz o primeiro registro e o último foi a 18 de maio. Fiz as exibições das imagens no dia logo a seguir. Dia 23 de maio fiz a simulação da exposição e no passado dia 14 de junho fiz a montagem da exposição. Agora as escolhas estéticas e técnicas. Esteticamente, eu optei por fazer enquadramentos variados em quase todas as imagens para ter diversidade, senão ficaria algo muito repetitivo. E também optei por editar as imagens em preto e branco, porque com cor também considero que teriam muita informação e também porque traz aquele sentimento de melancolia que eu acho que faz completo sentido no meu conceito. Tecnicamente, para a técnica de arrasto que eu já mencionei, eu usava um tempo de exposição longo, era entre 1/0,6 a 2 segundos. E também optei por usar a abertura de diafragma mais fechada, por exemplo, F22, para ter uma maior profundidade de campo, ou seja, ter uma maior área de nitidez de imagem. Agora as imagens. Vou mostrar as imagens expostas e as não expostas. As expostas temos o antes e o depois da edição e vou explicar o processo. Eu utilizava o fecheiro igual da imagem, editava no Photoshop e eu primeiramente colocava em monocromático, ajustava a exposição dependendo de cada imagem, e clareava sempre as sombras, aumentava os realces, os brancos, adicionava mais textura e depois disso eu adicionava uma camada com uma textura com um tom amarelado à imagem e eu usava o modo de mistura de camadas de multiplicação e baixava a opacidade para adicionar textura e um tom diferente, para não ser só apenas preto e branco, porque eu queria assim um aspecto de uma imagem mais antiga, como se fosse impressa, e consegui obter isso. E nas imagens também tem aí os valores, vão poder ver que varia muito pouco, é quase sempre o mesmo. Mas não expostas, a edição é exatamente a mesma. Esta imagem, a última exposição, eu usei 8 segundos, que é muito mais do que usei nas outras para ter muito mais movimento, muito menos nitidez, e é isso que está aí representado. Conclusões e agradecimentos. O meu plano manteve-se sempre consistente, eu nunca alterei nada assim muito importante, apenas fazia melhorias cada vez que eu tinha os registros. Eu considero que consegui todos os objetivos que eu tinha pré-estabelecido. Acho que tive um bom desempenho. Acho também que excedi as minhas próprias expectativas em relação ao trabalho, em relação a mim mesma. E estou orgulhosa do resultado final. Agradecimentos. Eu gostava de agradecer aos orientadores, porque as críticas e o apoio, a orientação foi fundamental para eu desenvolver o trabalho.
Também gostava de agradecer aos meus amigos e aos meus colegas, que também davam opiniões sobre o meu trabalho, ajudaram-me imenso. E por fim à minha família, que não percebe nada de fotografia, mas davam-me o apoio emocional que eu precisava. Bem, Lara, estás pronta? Eu? Não. Super. Eu quero falar. Olha, claro, antes de mais, eu quero te perguntar, não tem propriamente a ver com a defesa, mas quero perguntar se sobrou o plafond do teu orçamento. Não? É que vais ter que mandar arranjar o chão e pisar, se calhar o chão. É, está aqui segurados agora. Pronto, mas agora tenho que dizer outra coisa. Gostei muito da tua apresentação. Muito bem. Obrigada. Pronto. E agora vou ver se vou buscar aqui uns pontinhos que não há muito para onde buscar, porque tu foste muito objetiva, foste muito clara em tudo o que tu explicaste. Tu tens aqui. Qual é que tu achas que foi? É só para tentar se vai encontrar aquilo que eu penso. Que tem a ver com a tua característica pessoal que foi mais importante no teu desenvolvimento do trabalho. Isto tudo. Não, isto responde. Primeiro. Eu depois explico porque é que eu digo isto. Tu tens características pessoais que estão ligadas com o teu desempenho. Podes responder. Tu tens fatores da tua personalidade. Sim. Uns que estão a teu favor e outros que foram contra algumas coisas que aconteceram aqui. E há uma característica tua que jogou completamente a teu favor, porque tu fizeste um programa de Erasmus, certo? Tiveste um mês fora em Itália, tiveste menos um mês com todos os teus colegas, conseguiste cumprir todos os teus prazos, conseguiste chegar aqui, apesar de estar a tremer por dentro, que eu sei. Aliás, eu te injuro pela tua apresentação, porque sei que tu ficas muito nervoso e estiveste super bem, organizado, cumpriste o tempo. E há aqui uma característica tua que te ajuda muitíssimo nisto. Mas eu gostava de ouvir isto na tua boca. Sei lá. Não chego lá, eu não sei as minhas características. Onde é que eu quero chegar? Então, claro, acho que és uma das minhas alunas, se calhar não só deste ano, mais organizada e metódica que eu já tive. Ok? Não deixas nada para amanhã e ficar hoje pronto. E isso jogou muito a teu favor. Ok? Pronto. Depois, tecnicamente, acho que estás muito segura de tudo, por isso não há nada que eu te vá perguntar que tu me vais ajudar. Falaste do 3D, falaste da fotografia ao final do dia que conseguis. Se calhar vou-te falar mais esteticamente. Estas escolhas destes sítios, nós percebemos que tu queres aqui uma viagem, mas esta escolha destes sítios teve a ver com o quê? Ainda tem a ver com a casa do teu avô? Ou já não tem a ver com a casa do teu avô e é outra coisa? Eu penso que quase todas as minhas imagens são na casa do meu avô ou num dos terrenos que ele tem, menos uma que é na minha casa, na minha cama. É tudo a ver com a casa do meu avô, porque é onde eu passei a minha infância, por exemplo. Então, e não havia muitos outros lugares para eu ir. Ok. E aqueles lugares, os lugares exteriores, a escolha era por terem pertencido ao teu avô, por terem sido locais onde passaste a infância, é isso? É, sim. E também, como eu tinha acesso àquilo, era algo mais confortável para eu ir. Também nunca tem lá ninguém. Era algo que eu me sentia confortável, estou a falar e faz sentido que eu passei lá, mas não sei realmente todo. Então, se tu pudesses definir o teu trabalho numa palavra, o que é que ele te faz sentir a ti ou o que é que gostavas que fizesse sentir aos outros? O que é que dizes? para mim, nostalgia. Muito bem. Claro, não tenho mesmo muitas perguntas. Acho que tiveste uma apresentação muito boa. Tenho pena que não tenhas apresentado imagens antes.
Sim. Aqui muito tempo à espera de ter as primeiras imagens. Falas de uma imagem que nós estamos a imaginar na nossa cabeça. Eu sei, eu conheço, mas quem não conhece está aqui em stand-by à espera da imagem. Tenho pena disso. De resto, mostraste uma segurança ótima, uma postura impecável. Foi uma apresentação, como se costuma dizer, limpinha. O teu trabalho é uma pontinha do iceberg, ou seja, há por aqui mais caminho para andar. É poético, sem dúvida, acho que me transporta para essa nostalgia. Eu tenho um bocadinho de tipo de nostalgia em relação ao meu avô, se dá para dizer também, se tem alguma afinidade. Esta coisa das memórias acho que pode ser um bocadinho mais trabalhada e não te colaste tanto à forma. Ok? Colaste um bocadinho mais ao conceito e não tanto à forma propriamente. Mas só te posso dar os parabéns e acho que tiveste um ótimo desempenho. Não deste grande trabalho, é sério, por isso. Parabéns. Está bem? Posso? Parabéns, Sládia. Eu gostei muito do teu trabalho. Eu acho que, contudo, acho que para talvez ser mais claro o que tu nos queres dizer, uma das coisas que poderias ter adicionado seria o texto. Eu estou a pensar na Sofical ou coisas, sabes, essas tuas memórias, o Jardim ou do meu salão. Ou o próprio do Wayne Marcos, também estamos a falar nas referências. Acho que para ser mais claro, eu conheci o teu trabalho, não é? Mas para quem vê só as imagens, pode ficar tudo perdido, está bem? As outras duas coisas, eu tenho pontos em T, que isto é pedido, ok? E agora, para pontos extra, como é que é determinada a distância total? Já sabia. Eu não recebo essa pergunta. Pontos extra. Eu não recebo essa pergunta. Como é que é determinada? A distância total? Nós ficamos a pensar nisso. Eu avisei-vos, certo? Você não sabe a discussão que a gente teve com essa pergunta? Pois. Exatamente essa pergunta. Eu digo que tenho um objetivo de 50 minutos. Sim. Como é que eu chego a esse número? É isso que eu quero dizer. É pontos extra, não é? Mas amanhã se calhar não é. Pontos extra. Não pode ser. Acho que não. Não. Passas ao próximo? Passa ao próximo, sim. Muito obrigado. Lá está. Não. Só amanhã. Vai falar uma coisa agora. Amanhã pelas duas. Olha, vou começar pela parte boa. Eu acho que é muito bonito. E eu, sinceramente, acho, isso é uma preocupação minha, que quando a gente é fotógrafo, eu vou falar como fotógrafo, a gente tem que ter essa preocupação do nosso trabalho ter interesse estético. Eu não digo que tem que ser bonito, porque o conceito de belo, a gente podia passar 3 dias falando sobre isso. A tese do doutoramento sobre o conceito de belo. Né? Mas o seu trabalho tem esse interesse estético, tem esse mistério, essa beleza que reside no seu trabalho. No entanto, eu fui anotando aqui algumas coisas que você falou e eu parei, mas eu vou continuar. E diz mais ou menos assim: casa do amor, minhas memórias, nossas memórias, sonho, retrato, locais que me dizem respeito, pensei em enquadramentos, quando chegamos ao local, mudamos de ideia, tendo tentativa e erro, enquadramentos variados. Parei porque eu pensei, vou prestar atenção no que ela está mostrando. E realmente, demorou muito a mostrar demais. E veja bem, eu estou falando, e eu quero muito fazer essa contextualização, de um lugar da pessoa que nunca viu isso. E, embora isso tenha sido um lado difícil, tem outro lado muito bonito, que é como é que o teu trabalho passa para quem nunca te viu, quem não te conhece, quem não sabe como é que você fala, porque eles te conhecem, né? Eles te acompanharam, eles viram os trabalhos, debateram imagens, eu não. E realmente concordo com o Duarte e falta aqui uma camada de informação. E ele falou do Sofical, a gente falou aqui do Michaels, que são excelentes referências para
para esse tipo de abordagem. Seu trabalho é bonito, mas eu sei que eu estou me repetindo, mas acredito que isso é realmente muito importante. É o trabalho de comunicar para além do seu coração. Entende? Porque eu tenho certeza que ele fala de você. Eu fiquei muito ali à espera de ver mais sobre a casa do avô. Mas aí eu vi algumas fotografias em interiores e pensei, aquilo deve ser a casa do avô. Mas aquelas imagens que para você dizem muito, naqueles espaços, naquelas paisagens da casa do avô, para mim podia ser um quintal do Duarte. Entende? E não, para você não pode ser um quintal do Duarte. Então, como é que a gente faz ser na casa do avô? Entende? Mas o trabalho é bom, sabe? Eu acho que você fala muito bem. Acho que você é objetivo, você é direta. Nota-se alguma maturidade no seu discurso, né? Isso é bom, é um bom começo. E é isso que eu queria te dizer. Não entenda como negativo o meu discurso, muito pelo contrário. Mas é o ponto de vista de alguém que nunca viu isso. Sim, sim. Tá? Obrigada. Boa, obrigada aí. Olha lá, eu gostei muito do teu trabalho, gostei muito da tua apresentação. Quero aproveitar um bocado para isto é a sala de todos, porque aquilo que eu soube, sabia, foram vocês que construíram estes PowerPoints, portanto, parabéns, foram construídos por vocês, não passaram por escritos dos professores, portanto, isso também é importante, portanto, vocês estão seguros daquilo que construíram e estão aqui num PowerPoint muito bem construído, portanto, tinha faltam alguns, como é óbvio, mas acho parabéns a todos pelo trabalho que vocês tiveram, a cuidado que tiveram na apresentação do PowerPoint. Portanto, não te vou dizer muito mais que isso, portanto, parabéns. Agora sim, diretor. Vai. Então, olha, isto foi muito fácil. Às vezes não é fácil lidar contigo com o teu turbilhão de estados emocionais. Sim. Passamos de um primeiro ano em que ninguém te ouvia. Nós nem percebemos qual era o teu tom de voz, nem a tua nada. Para a fase em que tivemos que dizer, Lara, por favor, ou fala mais baixo um bocadinho. Então foi interessante ver o teu crescimento. Como aluna, sempre excelente, melhor média no primeiro ano, melhor média no segundo ano, foste de Erasmus, portanto não podia pedir mais, és super responsável, super cumpridora, nunca me tive de preocupar nada contigo. A minha única preocupação é que tu crescesses e melhorasses a tua capacidade de comunicar com os outros, está bem? E de te relacionares. Tem sido não é, a tua procura e estou muito contente porque hoje estiveste excelente. Eu tive receio que os nervos te atraiçoassem e que neste momento não brilhasses conforme foste sempre olhando ao longo dos teus trabalhos. E estiveste super bem, parabéns, estou muito orgulhosa de ti. E espero mesmo que continues nesta área. Estamos à espera de notícias que tiverem. Então, parabéns. Obrigada. Vamos concluir. Tenho de dar os parabéns pelo teu percurso, não é? Ter chegado aqui. Eu acho que sabia que escolhi aqui. Logo no primeiro ano percebi que sim. De uma forma exemplar, com esses altos e baixos, mas sempre aceitando os desafios que fomos colocando e tentando sempre mostrar brilho